Olá, Dataflower, o canal da verdade, apresenta o debate do segundo turno entre os dois candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Esse é realmente um debate livre, permitindo, inclusive, a manifestação dos apoiadores dos dois candidatos, e todas as manifestações serão consideradas também no nosso perfil no Facebook, Lalado Flower, e só não consideraremos as manifestações de robôs e de mentiras, porque Dataflower é o canal da verdade. Assim sendo, para o segundo turno das eleições de 2018, vieram dois candidatos de direita. O candidato Jair Bolsonaro, da direita reacionária entreguista do PSL, e o candidato Fernando Haddad, da direita progressista populista do PT. Sobre esses dois candidatos, a opinião pública consciente sabe o seguinte: o senhor Jair Bolsonaro, expulso do Exército por fugir do quartel com 5 subordinados para garimpar ouro na Bahia em garimpo ilegal, e por também ter tentado explodir uma adutora que abastece de água o Rio de Janeiro. E na Câmara de Deputados passou 27 anos fazendo politicagem do tipo, uma semana antes daquele famoso jantar da propina e das verbas orçamentárias do ditador fantoche, ditador Temer, o senhor Jair Bolsonaro postou um vídeo contrário à reforma trabalhista. E depois do jantar, ele postou um novo vídeo favorável à reforma trabalhista e votou a favor da reforma trabalhista, que puniu os trabalhadores brasileiros com a fome e a miséria. Esse tipo de politicagem ele fez durante 27 anos no Congresso, na Câmara dos Deputados. Além disso, ele, como ele próprio falou, lavou dinheiro para o PP, o seu antigo partido, ofendeu colegas de Câmara com muito ódio, rancor, ressentimento e preconceito, e recebeu a sua parte do mensalão, R$100 mil, conforme sua esposa declarou na ação que move contra ele. Não sei se ele já deu a metade do que ela pedia, ou tudo que ela pedia, não sei. Mas até o que nós sabemos da verdade, a sua esposa garantiu, com provas, de que ele recebia mensalmente R$100 mil. R$100 mil de propina, a parte dele do mensalão. E esses R$100 mil ela botava dentro de um cofre. Um cofre imenso, maior do que as malas de Gedel, obviamente. E durante a separação, esse cofre foi furtado dela. É o dinheiro que ela queria, pé de meia para o fim da vida, para eles viverem tranquilamente, sem essa perrenga de viver desse mísero salário de deputado, essa coisa toda. Então, essa é a verdade que nós conhecemos sobre Jair Bolsonaro. A verdade que nós conhecemos baseado em fatos reais, inclusive pelas próprias declarações do candidato. Sobre Fernando Haddad, do PT, nós sabemos que ele é um professor universitário e que, como militante político, ele foi, por 7 anos, ministro da Educação e é responsável por essa revolução universitária que houve no Brasil,
com acesso de pobres, negros, índios às universidades, e foi gestor de bilhões de reais durante 7 anos, e nada apareceu contra ele, nenhuma denúncia. Já como prefeito de São Paulo, ele recebeu, pela excelência de gestão, 15 prêmios, inclusive internacionais, relevantes, muito importantes. Prêmios de vanguarda de gestão municipal, com atividades, com programas que merecem ser replicados em outras grandes cidades do mundo. E pequenas também. Mas ele foi prefeito da cidade de São Paulo. E o estado de São Paulo, como nós sabemos, é uma Chicago governada por Al Capone. E logo no início do seu mandato, ele cancelou obra superfaturada de um empreiteiro habituado a faturar obras no estado. Esse empreiteiro revoltou-se contra ele e fez milhares de denúncias contra o prefeito Fernando Haddad. Denúncias essas que foram prontamente rebatidas, e a justiça não acatou nenhuma até agora, porque fica provado que o bandido é o acusado e não o prefeito. Aliás, o bandido é o acusador, é quem acusa, e não o prefeito acusado. Essa é a verdade que chega à opinião pública esclarecida. Os candidatos, obviamente, terão oportunidade de defender-se dessas afirmações do canal Dataflower, o canal da verdade, e bem como os seus apoiadores também podem defender, sempre com argumentos baseados na verdade, porque aqui é o canal da verdade. Agora passemos às perguntas propriamente ditas. Primeira pergunta, diz respeito a um general presidindo o STF como está agora. Presidindo o STF para garantir a fraude eleitoral, que é a ausência e o silêncio de Lula nas eleições. Não há fraude maior do que essa. Nunca nenhuma ditadura fez uma eleição santa. E essa é a mais fraudada das que se tem conhecimento. Então, sobre esse general ocupando a presidência do STF, eu pergunto aos candidatos: o seu governo dará cargo vitalício a um general na presidência do STF ou vai cumprir a Constituição e fazer com que o STF seja livre para decidir com base na Constituição? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, sobre a auditoria da dívida pública brasileira. 2 CPIs já provaram que a dívida é fraudada, é ilegítima, é ilegal, e nós pagamos uma fortuna de uma dívida que nós não devemos. Dinheiro que compromete 60% do orçamento público do Brasil. Dinheiro que dá suficientemente para fazer todas as promessas de campanha de todos os candidatos juntos. Esse dinheiro é pago indevidamente aos banksters. A pergunta que eu faço, tendo em vista que o PT, tendo em vista que os 2 governos do PT, os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, o governo de Itamar Franco, o governo de Fernando Collor de Mello e o governo de José Sarney não cumpriu a Constituição e não fez auditoria da dívida, sendo cúmplice dessa sangria do dinheiro público para banksters. Eu pergunto aos candidatos: o senhor vai fazer a auditoria da dívida, como manda a Constituição? Terceira pergunta, ensino público qualificado. A verdade é que o ensino público só será qualificado
por melhor que seja o ministro da Educação, o ensino público só será qualificado quando os professores receberem salários dignos. E salário digno significa que eles recebam o teto previsto de lei, com o qual são contemplados funcionários fiscais, funcionários dos ministérios do legislativo, dos ministérios públicos e tal, esses abonados. Não, esse salário digno será no seu governo, candidato, estendido também aos professores? Quarta pergunta. Sabemos que além de um salário bom, que o judiciário, que o parlamento, que os marajás da República recebem, eles, além do salário excelente, eles recebem ajuda de custo. Ajuda de custo, moradia tendo casa e outras coisas. O senhor, candidato, tem coragem de acabar com essa mordomia para os marajás? E que eles recebam pelo que eles trabalham, pelos que eles fazem, o salário que já é previsto em lei? Tem coragem, senhores candidatos? A quinta pergunta diz respeito à captação de poupança popular. Existe uma concorrência desleal, uma chantagem, uma imoralidade na captação de poupança popular no Brasil. As entidades que captam poupança popular são obrigadas a ter registro no Banco Central, pagam os impostos devidos pela captação de poupança popular, são obrigadas a devolver essa poupança acrescidas de algum rendimento e nem todos cumprem essa lei. Há uma concorrência desleal. Por exemplo, no âmbito das concessionárias do Serviço Público de Rádio e Televisão, o senhor Silvio Santos construiu um império que ele tem, a televisão que ele tem, o patrimônio fabuloso que ele tem, captando poupança popular. Porém, o seu baú da felicidade era devidamente registrado nos órgãos públicos. Ele pagava os impostos e ele devolvia a poupança captada mediante títulos de capitalização que previam um rendimento pequeno, porém rendimento acrescido ao valor captado. E ainda oferecia prêmios, participação no seu programa e várias coisas aos dizimistas de Silvio Santos, e cumprindo a lei. Agora, o bispo Edir Macedo construiu um patrimônio pessoal colossal e para sua igreja, captando poupança popular, sem devolver a poupança, prometendo aos poupadores o que ele não pode cumprir, numa verdadeira chantagem, um estelionato público, criminoso, impunemente. A nossa pergunta é, candidato, o senhor vai permitir que continue essa imoralidade no mercado financeiro brasileiro? A outra pergunta, a quinta pergunta, é sobre isenção fiscal para os mais ricos e para os especuladores. Sabemos que os especuladores das bolsas de valores não pagam impostos. Eles vêm aqui, trazem dinheiro, especulam, vão embora e tal, especulam, arrasam com a nossa economia e não pagam impostos. Os ricos também não pagam impostos sobre o seu patrimônio individual, pessoa física. Não pagam, e mesmo não pagam impostos sobre o patrimônio deles, que estão em holdings, que operam o sistema financeiro para não pagar impostos. Não pagam impostos sobre o grosso de sua remuneração, que são os rendimentos que eles recebem. A nossa pergunta é o seguinte: no seu governo, candidato,
Os ricos vão começar a pagar impostos e nós, assalariados, vamos ter um refresco, porque nós carregamos o orçamento público nas costas. Nós é que somos tributados e os ricos é que são isentos. A outra pergunta, sétima pergunta, é a respeito da moralização da propriedade individual e da exploração da terra. Nós sabemos, e é verdade, que há uma verdadeira máfia de criminosos nesse circuito de propriedade, de títulos de propriedade e exploração da terra. Os grileiros tomam posse da terra com títulos falsos de propriedade, registros falsos de propriedade, expulsam os poceiros de muitos anos, expulsam os índios da sua terra, impedem a demarcação das terras indígenas. Então, senhores candidatos, eu pergunto, os senhores pretendem fazer auditoria fundiária no Brasil para analisar a legalidade dos títulos e dos registros fundiários, punindo os criminosos fraudadores com expropriação de suas terras? Essa é a nossa pergunta, senhores candidatos. Oitava pergunta é sobre a reforma agrária. É outra palhaçada que existe na República Brasileira. Em 1890, foi criada pelos trabalhadores espoliados pelos donos da terra aqui no Nordeste, em Canudos. Foi criada uma comunidade por Antônio Conselheiro. Eles se juntaram e no trabalho solidário viraram o celeiro da região, daquela região. Ao mesmo tempo que os donos de terra, sem ter trabalhadores para explorar, viam suas terras criando mato, na pobreza. E o dinheiro e a movimentação econômica se dava em Canudos, para onde iam os mascates. Os mascates não iam mais para as fazendas dos ricos proprietários rurais. A mesma coisa acontecia na Rússia czarista. As comunidades agrícolas, as comunas agrícolas russas, é que produziam toda a riqueza agrícola, pastoril da Rússia. E que tinham dinheiro, recurso financeiro para financiar a Revolução Industrial, enquanto a burguesia patronal aristocrática russa definhava. Suas terras criavam mato também na região de Canudos. Em desespero, o czar Nicolau II pediu ao senhor Piotr Stolypin uma saída, uma salvação para a burguesia, a alta burguesia aristocrática rural da Rússia. E Piotr Stolypin criou um modelo de reforma agrária para acabar com as comunas e criar a propriedade individual, glebas individuais de terra, usando as melhores terras dos aristocratas. Eles atraíram a ganância, a ambição natural da pessoa humana dos membros das comunidades. As comunidades desapareceram, foram pulverizadas. E os membros da comunidade ocuparam suas terras. No trabalho solidário, os mais capazes trabalham por ele e pelos menos capazes. Mas, na medida em que cada um desses, capazes e incapazes, receberam glebas de terra, os mais capazes foram prosperando e comprando as terras dos incapazes, que passavam a trabalhar para eles, ou então iam para as cidades, grandes cidades industriais, engrossar a massa de desempregados que habitavam o salário durante o czarismo. A nossa pergunta é, senhores candidatos, os senhores vão fazer realmente para valer a reforma agrária no Brasil?
sabendo que os senhores são dois candidatos de direita e a direita não gosta disso? E, caso façam, os senhores vão repetir esse modelo falido que está em vigor no Brasil e que veio do capitalismo explorador, doentio, do czarismo russo? A outra pergunta, a nona pergunta, é sobre a questão de loteamentos de cargos públicos para apoio eleitoral e parlamentar. Nós sabemos que há um balcão de negócios na política brasileira, em que os partidos negociam apoio eleitoral e apoio parlamentar em troca de cargos públicos. A nossa pergunta para os candidatos é essa: os senhores têm coragem de adotar a prática salutar de que cargos de chefia em órgãos públicos é cargo exclusivo da carreira funcional, que um ministro, um chefe de qualquer órgão, tem que ser um funcionário de carreira e não um paraquedista que chegue lá? Os senhores têm coragem de assumir esse compromisso com o povo brasileiro, senhores candidatos? A 10ª pergunta é sobre a exploratória das nossas riquezas minerais. Aí também eu faço menção, a verdade faz menção, nós fazemos menção, a 2 vídeos divulgados pelo senhor Jair Bolsonaro. Um vídeo em que ele prometia estatizar as nossas jazidas de nióbio, explorar em benefício do Brasil o nióbio e todas as riquezas minerais brasileiras. Isso, um vídeo mais antigo. E depois que a família Moreira Salles o convidou para visitar as instalações de sua empresa de capital multinacional, que explora o nióbio, e explora o diabo também, explora o nióbio em Minas Gerais e exporta a preço vil um produto que cujo preço é estipulado numa bolsa em Londres. Depois que ele fez a visita a essa empresa que nos expolia, que destrói o patrimônio brasileiro, que retira do povo o imposto e o valor que o brasileiro tem que receber pelo bem público do Brasil. Depois dessa visita, o senhor Bolsonaro disse que esse é o modelo dele para a exploração. Uma empresa capitalista, águia, exploradora, que rouba as nossas jazidas, exporta a preço vil, subfaturado, e faz o lucro no exterior. É esse o seu modelo, senhor candidato Jair Bolsonaro? É esse o seu modelo de exploração das nossas riquezas minerais, senhor candidato Fernando Haddad? Fernando Henrique fez isso também. Fernando Haddad. Ato falho em cima de ato falho. Desculpem, senhores. A 10ª pergunta é sobre a política salarial. A verdade é que desde que nós somos criancinhas, nós vemos os trabalhadores padecerem, serem humilhados, massacrados por uma política constante de arrocho salarial, que atravessou e que só foi vencida, só foi derrotada nos governos do PT, que teve coragem de acabar com o arrocho salarial, porque diziam que se aumentar o salário, a economia quebra. O PT aumentou o salário e a economia cresceu até ser a sexta economia do planeta. O PT acabou com o arrocho salarial e concedeu sempre reajustes salariais acima da inflação. Todos os trabalhadores ganharam com isso.
Pergunto aos senhores candidatos: os senhores vão voltar à política do PT, que foi destruída, esfacelada pela atual ditadura? Ou os senhores vão continuar a política de arroxo salarial da atual ditadura, desse fantoche do imperialismo, Michel Temer? A 12ª e última pergunta, senhores candidatos, é sobre a nova moeda. Eu quero saber se os senhores candidatos têm coragem de livrar o povo brasileiro da expoliação dos banksters, da expoliação do sistema financeiro internacional, criando uma nova moeda, lastreada em nióbio, livre das flutuações, das mutretas, das maracutaias do sistema financeiro internacional, que dê paz financeira e econômica ao governo brasileiro. Criar essa nova moeda lastreada em nióbio e fugir do monopólio do Federal Reserve e da City de Londres e libertar o povo brasileiro de continuar sendo o pescoço, a vítima desses vampiros que sugam o sangue da população mundial? Senhores candidatos, esse foi o debate Data Flower do segundo turno das eleições presidenciais. Como dissemos, o público está convidado a defender com a verdade, a apoiar com a verdade os seus candidatos. Não os robôs com suas mentiras. A verdade. Tanto aqui quanto no nosso perfil no Facebook, Lalado Flower. Aguardamos a resposta dos senhores candidatos. A verdade nos sopra o ouvido de que esses dois candidatos não terão coragem de responder essas perguntas. Mas foi apenas um soprinho da verdade. Não foi uma afirmação verdadeira. Vamos ver o que nos mostra a realidade. Obrigado e até a próxima.